que eu gosto de falar com as mãos. Eu vou estar sempre apontando para lá para tentar explicar para vocês da melhor forma possível. Então, como o pastor me introduziu aqui, eu sou missionário da Convenção Batista Paranaense, a Convenção dos Batistas do Paraná. Eu sou o seu missionário. Hoje eu vim aqui para pregar o Evangelho, para testemunhar das maravilhas que Deus tem feito, para prestar contas para vocês daquilo que está sendo feito, através das suas orações, através do seu investimento, através dessa igreja, amém? E eu queria também agradecer por tudo que vocês fizeram até esse momento. Obrigado pela recepção, obrigado por essa recepção calorosa, por esse cuidado, obrigado por tudo. Obrigado, é muito aconchegante estar aqui hoje, é muito gostoso. Cheguei aqui hoje mais cedo, até me espantei e falei, nossa, mas só tem jovens aqui, né? Então se você tem entre 12 e 137 anos e 9 meses, você é jovem, tá bom? Então eu vi isso, eu achei legal, falei, quantos jovens, né? O jovem é a força, a palavra de Deus diz, né? Então essa igreja está forte, amém? Tem coisas que alegram o coração de Deus, né? Jovens na igreja, uma quantidade grande de jovens na igreja, cultos de oração cheios, amém? Amém? E louvor que não tem treta, né? Acho que são coisas, está lá em Provérbios 32, são coisas que Deus se alegra e adora, né? Então, eu vi isso, eu presenciei isso nessa igreja essa noite, fiquei muito feliz, muito alegre, e que Deus abençoe vocês, que esse ambiente saudável, que a igreja saudável do Senhor cresça e dê frutos, muitos e muitos frutos, que essa igreja seja um braço do Senhor nessa comunidade, e que alcance muitas vidas, amém? Tá bom? Então, continuando aqui a me apresentar, eu me chamo Caio Augusto de Oliveira, sou da Igreja Batista Esperança em São José dos Pinhais, da igreja do pastor Otaíro Pingo, da capelania carcerária. Talvez vocês já tenham visto algum vídeo dele aí, aquele cara animado, aquele cara que é uma benção, o bonitão lá. Então eu mando um abraço, né, da Igreja Batista Esperança, que hoje está completando 25 anos, hoje está tendo culto de aniversário na minha igreja, então eu mando esse abraço, né, da nossa igreja para vocês. Eu tenho 27 anos, estou há um ano integralmente na Cristolândia, Paraná, como missionário, né? Então tenho presenciado e vivido muitas coisas lá na chácara em Mandirituba, na nossa unidade 2, na nossa casa segura 2. Sou formado como técnico de enfermagem, mas a partir do momento que eu me formei como técnico, eu coloquei nas mãos do Senhor, eu falei, Deus, que seja feita a tua vontade, eu quero utilizar isso que eu aprendi, a minha formação, para a honra e glória do teu santo nome. E daí na mesma época, né, na verdade, enquanto eu estava concluindo, abriu esta porta, surgiu essa oportunidade, me convidaram, e ali eu entendi que era a porta de Deus se abrindo, e eu entrei, e estou ali integralmente há um ano nessa obra. Eu gostaria que o irmão passasse os slides para nós, por favor, ali, né? Então esse é o nosso slogan aí, né? Inconformados, né? Então estamos aí, algumas igrejas já estão encerrando a campanha, outras ainda prosseguiram. Então hoje eu estou aqui representando esta camisa aqui, inconformados, e nosso texto, né, base para esse ano, nossa âncora, está lá em Romanos 12:2, vamos ler todos juntos? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquele que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Então, não vivam de acordo com os padrões desse mundo, não vos conformeis com este mundo. Eu falei isso na primeira igreja batista de Ponta Grossa, que nós estávamos lá esses dias promovendo missões, e eu falo, eu trago essa mesma coisa para vocês. A igreja Batista da Graça é uma igreja abençoada pelo Senhor? É uma igreja cuidada pelo Senhor? Você se sente cuidado pelo Senhor? Nas suas finanças, né, na saúde da tua família, na tua saúde mental, na tua saúde física e espiritual, né, nas bênçãos que o Senhor faz através da vida do seu outro irmão, você é cuidado, você prova da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus nos satisfaz, Deus é bom conosco,
E isso deve gerar em nós um sentimento de inconformidade com aqueles que ainda não presenciam, não vivenciam essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso eu me coloco inconformado diante das situações que eu vejo no Paraná. As situações que nós convivemos constantemente na Cristolândia, eu me vejo inconformado. Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é agradável para mim, para a minha vida. Então eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer algo, eu tenho que testemunhar, eu tenho que vivenciar, eu tenho que levar Ele até outras pessoas, para que eles vivam isso também. Eu não posso viver isso sozinho. Então é isso que nós queremos trazer, né, nesta campanha. Esteja inconformado com aqueles que ainda não conheceram Cristo Jesus, inconformados com aqueles que ainda estão sofrendo nas garras do pecado, aqueles que ainda estão sofrendo por conta do pecado. Pode passar, meu irmão. Gostaria então de explicar um pouquinho para você o que é a Cristolândia. Então a Cristolândia Paraná, que esse ano está completando 6 anos aqui no nosso estado, ela é um projeto que visa resgatar pessoas em situação de rua e tratar pessoas com dependência química, usuários de drogas, álcool, outras drogas, crack, cocaína. Então, feridas emocionais, traumas. Então ali chegam até nós falamos que a droga é uma coisinha, a cerejinha do bolo. Tirou ela, tem muito mais coisa por trás da dependência química. Então aí nós estamos constantemente tratando, cuidando dessa pessoa. Hoje nós trabalhamos com 3 projetos, um projeto dividido em 3, né? Que nós temos a Cristolândia masculina, na qual eu atuo. Então a Cristolândia masculina hoje tem a fase 2, que é lá na chácara onde eu fico. Os acolhidos ficam de 9 a 12 meses lá na unidade, fazendo o seu tratamento. E depois tem a fase 3, que é a fase de reinserção, reintegração ali, eles voltando para a sociedade, arrumando serviço, buscando ali se restabelecer na sociedade. Então depois desse tratamento na fase 2, eles vão para a fase 3 e podem ficar lá até 6 meses, né? Se eles concluem o tratamento, eles ficam até 6 meses. E nós temos também a Cristolândia feminina, que é o trabalho com mulheres. É o mesmo trabalho feito com os homens, a diferença é que elas não têm a fase 3, a integração, a reinserção delas acontece lá na chácara mesmo, né? A chácara separada, a chácara dividida lá em Mandirituba, onde elas começam essa reintegração delas também com a família e no ambiente de trabalho, estudo. E nós temos a queridinha, né? O sonho de mãe. O sonho de mãe é querido por todos, é amado por todos, né? Mas você não sabe como o negócio lá é difícil, como o negócio lá é complicado, né? A gente fala ali de graus de dificuldade. A Cristolândia masculina é difícil, mas a Cristolândia feminina é um pouquinho mais difícil, e o sonho de mãe é um pouquinho mais complicado. Então ali é acolhido e feito um trabalho com mães e crianças, as mães com seus filhos. Olha que trabalho maravilhoso. Então são poucos os trabalhos que existem como esse no Brasil. A Cristolândia tem 2, até onde eu sei, no Rio de Janeiro e no Paraná. Então ali são acolhidos mães com crianças até 12 anos. Tem mulheres que chegam lá durante a sua gestação e tem seu filho lá, seus filhos nascem naquele ambiente. Então ali nós vemos coisas maravilhosas acontecendo também. Então orem por esses projetos, lembrem desses projetos, anotem esses nomes, estejam conosco ali e vamos conhecer um pouquinho mais deles à medida que a gente vai passando. Pode ir para o próximo slide, meu irmão. Então eu vou falar um pouquinho do ambiente que eu vivo ali, do ambiente que eu convivo, que é a Cristolândia masculina, que é com os homens ali. Hoje nós temos a capacidade de acolher 20 homens lá na chácara. Nós estamos com 19, estamos com a casa quase cheia, né? E na próxima semana se formarão 5, amém? 5 homens que concluíram ali seu tratamento, estão ali entre 10 e 11 meses, terminaram essa etapa, estão subindo para a fase 3. Então, eu atuo lá, com esses homens, e lá nós fazemos um trabalho que eu vou explicando. Então cada parte eu quero ir explicando um pouquinho daquilo que nós fazemos. A Cristolândia, o trabalho da Cristolândia, ela começa com a busca ativa.
o nosso primeiro passo, a nossa primeira etapa ali é ir atrás das pessoas. Então aqui eu coloquei algumas imagens, algumas fotos, né? Ali é um trabalho que nós fazemos em parceria até com outras igrejas, outras denominações, no Largo da Ordem, busca ativa. Ali nós vamos na noite, na madrugada, chamando, abordando as pessoas, falando de Jesus para elas e convidando elas para um tratamento, convidando elas para uma nova expectativa de vida, uma nova perspectiva de vida. Então nós vamos ali é um dia específico. Eu gosto muito daquela foto, aquele rapaz, enquanto nós andávamos por lá, né? Hoje em dia a gente vai até sem a camiseta do Jesus Transforma, né? Para ser um pouco mais discreto, para o pessoal não correr, não se afastar, né? Porque tem gente quando vê que Jesus transforma, ele já fala, é crente, não vou não. Mas nesse dia, foi uma das primeiras vezes que nós fomos ali no Largo da Ordem de madrugada. Esse rapaz, ele estava sentado, quieto, meio chorando, né? Pensando nas coisas, na vida. E daí nós fomos ali trocando olhar com ele e tal, e fomos chegando, abordamos, conversamos, e ali podemos falar de Jesus para ele, né? Ele contou a história dele, e quando nós saímos para fazer isso, a gente vai mais para escutar do que para falar, né? E a gente escuta ele, enquanto ele fala, ele é tratado pelo Espírito Santo do Senhor, e nós podemos ministrar na vida dele. Então essa noite foi muito especial, esse momento foi muito especial, né? Fui eu, a missionária Zandra e mais um pessoal ali, e nós podemos participar da obra do Senhor nessa madrugada. E aqui é outro ponto, no bairro Parolim. Ali era um dos lugares onde nós mais atuávamos, que era na conhecida, entre os dependentes químicos aqui de Curitiba, a Casa dos Artistas, né? Então ali é um local de venda e consumo de drogas, onde tinha dias que nós chegávamos ali, tinha mais de 60 pessoas utilizando drogas ali. Então era um clima pesado, uma situação horrível, mas quando nós chegávamos lá, todo mundo parava, apagavam o cachimbo, o cigarro, deixava de lado, falavam, a igreja está entrando aí, vamos parar, e a gente levava a comida, a sopa, e ali nós louvávamos sem instrumento nenhum, e todo mundo cantava, muita ovelha desgarrada naqueles locais, muito filho de mulher de oração ali, e nós ministrávamos a palavra, e muita gente quebrantada, e nós podemos ter o prazer de ver pessoas saindo dali e indo para Cristolândia, pessoas saindo dali e voltando para casa, porque eu falo a você, quem faz a obra é o Espírito Santo do Senhor, não somos nós, não é uma chácara, não é um internamento, isso são ferramentas de Deus, mas quando o Espírito Santo de Deus bate naquele coração, bate a porta e eles abrem, Deus começa a agir. Então nós vimos vidas sendo transformadas ali, e até hoje nós presenciamos. Então ali é um dos dias, né? Nós íamos todas as terças-feiras. A missionária Zandra, ela atua ali mais fortemente, então ela vai ali a semana inteira. Se deixar, ela vai todo dia lá, ela quer estar lá todo dia. Comemoramos o aniversário dela esses dias, ela falou, eu quero ir lá, eu queria estar cortando bolo lá, com eles lá. Então nós fazemos esse trabalho ali, e diante dessas imagens, né, falando da nossa busca ativa, eu lembro do texto de Mateus 28:19, portanto vão a todos os povos do mundo, e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Então, essa é a primeira fase do nosso trabalho, né? Então nós estamos indo atrás deles, e agora nós entramos na segunda etapa, pode passar, meu irmão. Ali nós estamos no nosso Portas Abertas que acontece ali no bairro Portão, aqui em Curitiba, perto do Shopping Palladium, onde toda a segunda-feira e quarta-feira nós fazemos o trabalho do Portas Abertas. O que é o Portas Abertas? Como o nome diz, nós abrimos as portas para que eles venham. Primeiro a gente vai, convida, e depois nós esperamos eles virem. Então eles vêm, toda quarta-feira acontece um trabalho mais, né, direcionado aos homens. Então muitos homens, teve dias que até 50 homens estavam ali conosco, excedendo nossa capacidade.
E nas segundas-feiras hoje é feito um trabalho específico para a mulher. Então eu já até falo para você, se você tem alguém que você mira, que você gostaria de encaminhar, que você conhece, uma mulher, encaminha nas segundas-feiras que ela vai ser cuidada. Está tendo um trabalho especial com as mulheres lá. As mulheres que estão em situação de rua, de drogadição, estão sendo cuidadas lá de uma forma carinhosa, de uma forma especial. Assim como uma mãe cuida de uma filha, estão sendo cuidadas lá, estão conhecendo de Cristo Jesus. Então, esses são a segunda etapa do nosso trabalho, né? Então, ali, eles entram, nós recepcionamos eles, anotamos o nome, perguntamos o que ele vai precisar. Ali ele pode tomar um banho, a pessoa que está em situação de rua pode tomar um banho, ele recebe um alimento, recebe um café, e depois a gente tem um culto com eles ali, uma palavra impactante para a vida deles. E como eu disse, vidas têm sido transformadas ali. Pessoas têm tomado a decisão de voltar para suas casas, para suas famílias ali, naquele local. Isso tem sido algo maravilhoso, né? Pessoas têm tido um despertar ali e têm saído dali com coragem de tentar mudar. Então eles são ministrados através da palavra de Deus. Depois temos a nossa célula. Hoje nós temos uma célula reconhecida pela Primeira Igreja Batista de Curitiba, né? Ela faz parte de uma das células da PIB, e ali temos um grupo fixo de pessoas. Então eles vão toda quarta-feira ali na célula da Cristolândia. A missionária ali, a missionária voluntária, né? Missionária porque nós chamamos, porque ela é missionária, né? Nós colocamos isso a ela, a Evelyn, que tem um testemunho maravilhoso também. Então ela está ali com eles, está ali ministrando na vida deles e fazendo esse trabalho. E ali eles têm um relacionamento, têm esse tempo de cuidado, eles recebem da palavra, alimento, atendimento. Então ali tem atendimento espiritual, tem atendimento social, tem atendimento até psicológico. Então ali nesse tempo de comunhão, eles percebem que ainda há esperança, há gente que se importa com eles, a pessoa que se importa com a vida deles, e isso faz toda a diferença. E eles saem de lá arrumados, de banho tomado, por mais que na outra quarta-feira a gente venha saber que eles vão chegar da mesma forma que eles chegaram, mas pelo menos ali nós damos essa oportunidade de saírem com dignidade, saírem limpos e cheios do Espírito Santo de Deus. E a partir dali então acontece o acolhimento. Eles vão, aqueles que querem se internar, aqueles que querem tratamento, entregam seus documentos, fazem tudo aquilo que é necessário para fazer. Nós pedimos para eles corram atrás, porque aquele que quer realmente ele corre atrás. Então nós damos auxílio, mas nós não fazemos tudo para eles. Se você quer o internamento, corre atrás dos seus documentos, corre atrás do exame médico que você consegue e traz até nós. E esses que conseguem, né, esses que querem, vão atrás e têm uma oportunidade, né, de serem acolhidos na Cristolândia. E aí, né, tem mais um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está em Mateus 25, do 35 ao 36, que para mim descreve muito, pode voltar, que descreve muito aquilo que a gente faz lá. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Quantos curativos eu já não fiz naquele local? De pessoas que chegaram quebradas lá e a gente tem a oportunidade de fazer curativo, de cuidar deles. Estive preso e vocês me visitaram. Então a Cristolândia não se limita somente em pegar uma pessoa dependente química, um drogado, botar numa chácara e depois de um tempo sem droga tirar ele de lá. Não, ali a gente cuida deles de verdade. E eu estou colocando um versículo em cada foto, porque eu falo para você, nosso trabalho ele é feito de acordo com a palavra do Senhor. A nossa base de trabalho é através do que a Bíblia diz. Nós tentamos fazer aquilo que o Senhor nos orientou a fazer. Então, o nosso principal tratamento acontece pautado na palavra de Deus. Nós podemos dar apoio psicológico, apoio social,
apoio médico, mas nós entendemos que isso tudo não vale de nada se nós não pregarmos Cristo para eles e não levarmos ele ao entendimento de Cristo Jesus, porque como está na nossa camiseta, é Jesus que transforma. Não é aquilo que nós podemos fazer, mas sim aquilo que Ele pode fazer. Amém? Pode passar, meu irmão. E daí, depois da busca e do acolhimento, do portas abertas, eles vão para a nossa casa segura, que é a nossa fase 2 do projeto, né? Que hoje é também a fase 1 e 2. Acontece lá em Mandirituba. Estou indo para lá depois do culto, estou voltando para lá, e lá eles chegam, às vezes chegam ali, ficam uma semana descansando, porque uns chegam quebrados, chegam cansados, né? Estavam no uso tão intenso, que não aguentam nem, fazer quando eles ficam um tempo sem utilizar a droga, começa a vir as dores, começa a vir os problemas, as coisas que a droga mascarava, né? E daí eles começam a ser realmente, né, verdadeiramente tratados. Então eles têm a rotina, a sua vida volta a ter rotina, porque quando você está na drogadição você não tem rotina, sua noite vira seu dia, e seu dia vira algo que deveria ser uma noite, porque você não descansa. Então eles chegam ali e começam a ter a vida realmente reorganizada. Tem uma coisa que nós fazemos lá que eles odeiam, que é alinhamento. Acontece alguma coisa errada, dá algum problema, chama todo mundo na sala, vamos alinhar isso daí. Eles odeiam isso. A disciplina, o alinhamento, mas é necessário para que eles possam voltar a ser o homem que eles eram, para que eles possam realmente ser o homem que Deus fez, o homem que Deus gostaria que eles fossem. Os pais, os filhos, os maridos. Então, é necessário tudo isso, toda essa rotina. Ali na parte da manhã é só estudo, espiritualidade, toda a parte da manhã. Na parte da tarde eles vão para a laboterapia, né? Trabalhos ali que é muito importante, né? E à noite tem as outras atividades, temos o culto, temos o ensaio do nosso coral, que nosso coral tem que vir aqui algum dia, pastor. Entra em contato lá com a administração lá da Cristolândia, fala com ela, convida a gente que a gente vem aqui fazer um barulho santo aqui, um negócio bom, amém? Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então ali começa essa fase, né? Deixa eu pegar aqui minha anotação, meu caderninho, porque ali acontece o tempo de acolhimento, ensino, recuperação e retorno à dignidade. Sabe uma coisa interessante que acontece lá, meus irmãos? Passa um tempinho, o cara dá uma engordada, fica bonito, faz a barba, coloca uma roupa legal, ele olha no espelho e fala: eu não imaginava mais que eu podia ser assim. Quanto tempo eu não me via assim? Dignidade que foi perdida por conta da drogadição, do tempo na rua, das coisas que ele passou lá, quando ele foi enxotado de algum lugar, quando ele apanhou da polícia, quando ele apanhou de traficante, perde a dignidade. E ali eles têm essa oportunidade, como eu falei no vídeo de promoção de missões, né? Eles retomam a esperança, né? Porque eles tinham perdido a esperança, eles achavam que não dava mais certo, eles achavam que não tinham mais jeito, e ali eles percebem, olhando no espelho, o espelho daquele banheiro da Cristolândia é um negócio que eu acho que Deus usa muito, que eles olham dentro do olho deles e falam: cara, eu tenho jeito, dá ainda. Então, esse retorno à dignidade que acontece ali é muito importante, mas não é um trabalho fácil, não é um trabalho fácil para eles, é algo que gera um desconforto, mas aqueles que aguentam passar por isso, eles conseguem colher os frutos que Deus tem para a vida deles, né? Então ali nós ensinamos ele através da palavra, mas principalmente nós ensinamos eles através do exemplo de como fazer, como falar, de servir. Então ali nós estamos constantemente 24 horas por dia sendo olhados por eles. Então ali não tem como simplesmente você falar o evangelho, você pregar o evangelho, você tem que viver o evangelho. Então por isso eu peço para os irmãos, orem por nós, pelos nossos missionários, estejam conosco em oração,
nos sustentando em oração, porque é muito importante que nós sejamos bons espelhos de Jesus para aqueles homens, porque eles precisam de bons exemplos, porque muitas vezes no ambiente que eles viviam, no lar disfuncional que eles viviam, na criação dos pais e das mães que eles não tiveram um bom exemplo na vida inteira deles, e talvez ali é a primeira vez que eles estão sendo conflitados com uma realidade boa, que eles estão sendo colocados de lado de pessoas boas, de pessoas que servem a Cristo, de que têm bons princípios, bons valores. Então orem por nós, para que a gente permaneça firme, e para que a gente possa ser um bom exemplo para eles. Ensinar a viver, nós ensinamos. Então os textos que eu coloquei ali, João 8, 31 e 32, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Jesus liberta aqueles homens, é a verdade que liberta, e conhecerão a verdade, ali eles conhecem a verdade e são libertos. E tem outro texto que eu gosto muito, que eu penso muito nele quando eu vejo essas fotos, Tiago 4,8, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ali eles são levados a se aproximar do Senhor, e eles veem como o Senhor se aproxima deles, curando, tratando, cuidando deles. Então, ali nós queremos levar eles ao conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus, e queremos que eles se aproximem do Senhor, que eles entendam que eles têm livre acesso a Deus, e que eles podem se aproximar cada vez mais de Deus. Pode passar, meu irmão. E ali, essas fotos são as mais legais, as mais gostosas de se ver, que ali já é as duas etapas muito importantes no tratamento. Ali é o reaproximamento da família. Quantos homens, na verdade quase todos os homens que chegam ali, estão ou com os laços muito fragilizados, pontos a se romper com a família, ou já perderam totalmente o contato, a credibilidade, a confiança da sua família. Então ali, a partir do momento que ele vai melhorando, que ele vai se curando, que ele vai conhecendo a Cristo Jesus e vai se transformando em uma nova criatura, a família dele olha para ele com olhos diferentes. A família dele quer voltar a se reaproximar dele. Isso é maravilhoso. Uma família que também adoece, uma família que também precisa ser tratada. Então ali nós não tratamos somente homens, nós não tratamos somente mulheres com filhos, nós tratamos famílias. Quando nós pensamos na quantidade de pessoas afetadas pelo nosso trabalho, a gente não consegue nem imaginar. Nosso gestor lá, o pastor Wellington, ele falou que o dependente químico ele afeta cerca de 70 pessoas em volta dele, por conta da drogadição. 70 pessoas são afetadas por causa de uma vida de dependência química. E nós cremos que através do trabalho que a Cristolândia exerce, através do trabalho que você apoia, essas 70 pessoas podem ser afetadas por Cristo Jesus, podem ser verdadeiramente afetadas pelo amor de Cristo, começando pelas famílias, começando pelos filhos, pelos pais, pelas mães, pelas esposas. Então, ali é um processo de restauração e recomeço, restauração de uma família destruída. Ali nós temos duas famílias. Esses dois acolhidos da ponta, eles estão para concluir o tratamento agora, estão indo para a casa 3, semana que vem. Restauração de uma vida, começo de uma nova etapa. Esses dois acolhidos desse lado, esse que está ali recebendo o diploma de conclusão da Cristolândia, é o Adonias. Ele concluiu o ano passado, e esse outro é o William, ele também concluiu um pouco antes. O William semana passada estava servindo como voluntário lá no Portas Abertas, está bem, está firme, e o Adonias também está firme, continua conversando com a gente, falou que vai lá visitar a gente agora nesse mês, está de férias. Então Deus reconstrói aquilo que eles perderam, e também dá
coisas que eles nunca tiveram. Uma vida digna, uma vida longe do crime, longe da droga, longe da humilhação. Então Deus restaura e recomeça, né? E dá coisas novas. Homens novos, pais novos, filhos novos para os seus pais, filhos que não causam mais dor para os seus pais, e líderes formados. Estávamos pensando sobre isso essa semana lá, conversando. Deus tem formado líderes naquele local. Homens que saem dali não somente para liderar suas famílias, mas para serem um diferencial no seu ambiente de trabalho, porque a palavra de Deus diz que onde foi abundante o pecado, superabundou a graça de Deus. Pensa na vida desses homens, o extremo que eles chegaram da destruição. Quando Deus começa a agir na vida daqueles homens, eles vão fazer um estrago, mas de uma forma boa. São homens que, por conta da sua história, por conta da vida que eles passaram, eles têm muito a testemunhar, muito a mostrar. Eu falo, meu testemunho não chega ao pé do testemunho de vocês, quando vocês saírem daqui transformados, curados e decididos a ter uma vida nova. Se tem um missionário bom na Cristolândia, é aquele missionário que passou pelo processo da Cristolândia e hoje está lá, porque esse cara tem mais autoridade para falar, porque ele viveu na pele aquilo. Então ali estão sendo formados não só homens, não só filhos, mas estão sendo formados líderes. Pense nisso quando você estiver apoiando. Pense nisso quando você estiver olhando. Ore para que Deus levante novos líderes. Nós precisamos de novos líderes. As escolas padecem, a política padece por conta de bons líderes. As famílias padecem. Então, olha a amplitude do trabalho que você tem apoiado. Olha a amplitude do trabalho. Esses dias foi uma dentista lá, voluntária, nos ajudar, e ela ficou espantada quando ela viu o que era feito ali. Ela falou, eu apoio a Cristolândia há anos, né? Há anos que eu contribuo financeiramente, só que eu não entendia o quão grande era esse trabalho, porque é aquele negócio, aquela mentalidade, não é só um lugar onde se internam pessoas para elas ficarem sem usar drogas, mas é feito um trabalho muito grande. Então veja a amplitude desse trabalho. É uma restauração, uma reconstrução de homens. Então me alegra muito ver essas fotos desses caras. E tem uma música que nós cantamos no coral, que se você já viu a apresentação nossa, com certeza você deve ter ouvido ela, que é aquela: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável, né? Atos 12:22 diz: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for minha vontade. Dali estão saindo homens segundo o coração de Deus, homens que erraram, homens que falharam, homens pecadores que nem eu e você, mas homens transformados que saem dali com um coração que quer agradar ao Pai. Homens segundo o coração de Deus. Pode passar, meu irmão. E ali nós chegamos, né, na parte que eu vou pedir para vocês orarem também, que somos nós os missionários. Então esses são alguns dos missionários que atuam ali na Cristolândia, feminina, masculina e sonho de mãe. Então nós estamos ali, vocês nos apoiam para que nós estejamos ali. E nessa noite eu venho pedir: quer participar dessa obra? Ore por nós. Quer ser um voluntário? Venha falar comigo, eu vou encaminhar você. Você que já faz a busca ativa, você já sabe como que é o processo, então talvez para você seja mais fácil. Quer conhecer, quer participar? Eu digo para vocês que eu fui um voluntário, né? Eu digo que eu estou em tempo integral há 1 ano, mas eu servi 10 meses como voluntário na Cristolândia, antes de se tornar um missionário, pela convenção. Então eu fiquei tanto tempo lá, que eles enjoaram da minha cara e falaram: já que você está tanto tempo aí, vem trabalhar com nós então.
Porque quanto mais eu ia, mais eu queria estar lá. Então comecei indo uma vez na semana, daqui a pouco eu fui 2, daqui a pouco toda a minha folga eu estava lá. Dia de semana, final de semana, de manhã, de noite, de madrugada. E eu falo que você também pode servir com seus dons, com seus talentos. Talvez você não consiga conviver diretamente com ele ali, mas você pode servir de outra forma, com a sua profissão. Mas não deixe de viver o privilégio que é servir ao Senhor. Servir a Deus é um privilégio. Tudo que você vai fazer na sua vida tem dificuldades, tem desafios, e você só melhora quando você passa por dificuldades e desafios. Mar calmo não faz bom marinheiro, já diz o ditado. E eu falo para você, passar por essas coisas, passar pelas tribulações da vida, servindo ao Senhor, é muito melhor. Sabendo que você está dedicando algo, a sua vida para o Senhor, é muito mais gratificante. Então ore para o Senhor, como o pastor fez essa provocação nessa noite. Eu creio que nessa noite sairão pessoas daqui de dentro que querem servir a Deus. Deus talvez já plantou a semente, ou está plantando nesse momento. Talvez Deus está regando essa semente, mas Ele está te chamando para servir na obra dEle. Se coloque à disposição, se coloque na brecha da vontade do Senhor nessa noite, para que Ele te use. Faça uma oração perigosa nessa noite. Fale: Deus, estou aqui, onde o Senhor quer me levar? Eu fiz essa oração, e Ele me trouxe para lá, e continuo fazendo. Deus, estou aqui, né? Usa-me aqui. Há desafios, há lutas, há batalhas, como sempre houve, a partir do momento que eu entreguei minha vida a Jesus. Mas é muito bom saber que nós estamos debaixo da vontade do Pai. Então, se você quer ser um voluntário, comece a pensar nisso, me procure. Eu vou te apresentar formas em que você pode se voluntariar. Apoie as campanhas. Então, eu louvo a Deus por a igreja estar me convidando aqui, estar apoiando a campanha, estar me dando a oportunidade de falar. Quando a igreja vir, quando a sua igreja, Igreja Batista Graça, ou é da Graça? Da Graça, Igreja Batista da Graça, vir aqui promover missões, apoie, se envolva, divulgue, participe, faça parte, que não seja somente vídeos que passam no telão, que não seja somente banners colados na parede, mas que seja um envolvimento da igreja nessa missão. Seja ousada, igreja, participe, tenha compromisso com missões. E também temos a oportunidade de você adotar um missionário, né? Então, você pode adotar um missionário, seja de qualquer área de capelania. Nós somos enquadrados como capelania assistencial. Meu pastor é capelania carcerária, prisional. Então, nós temos capelania hospitalar, a capelania escolar, que quanto mais eu conheço da capelania escolar, mais maravilhado eu fico e mais eu entendo que essa capelania é uma das capelanias que tem que ser mais investidas no tempo de hoje. Se for feito um trabalho intenso da igreja nas escolas, as cristolândias serão menos necessárias. Eu creio nisso. Eu falo para você de uma coisa. Está gravando aí? Está ao vivo? Que não me ouça. Mas eu tenho um sonho, meus irmãos. Eu tenho um sonho que um dia a gente não necessite mais de cristolândias. Eu amo trabalhar ali, eu amo servir o Senhor ali. Mas eu gostaria que a gente não precisasse das cristolândias. Eu gostaria que o trabalho da igreja fosse tão eficiente, tão constante, que as igrejas do Senhor fossem tão revelantes na sociedade, que a gente conseguisse pegar esses caras antes da desgraça acontecer, que a gente conseguisse pegar essas crianças e tratar elas antes que fosse necessário uma internação para dependência química. Então invistam, conheçam as outras áreas também que a Convenção Batista Paranaense te oferece para você investir, para você conhecer, para você se voluntariar. Ore pelas capelanias, ore por nós, ore pela capelania prisional, ore pela capelania escolar, ore pela capelania hospitalar. E se envolva, participe, adote um missionário, né, para que esse trabalho continue, né? E os textos que eu coloquei ali, né, coloquei nossas fotos e coloquei aqueles textos ali.
Eu vou falar que eu não gosto de colocar textos aleatórios assim, né? Até lembro que um pastor meu falava, né? Que a gente tinha que seguir uma linha de pensamento, como que diz? Fugiu a palavra agora. Mas hoje eu usei bastante textos aleatórios que se enquadram bem com as fotos que eu coloquei. Então Efésios 6,12 diz: pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ore por nós, porque nossa luta não é contra a droga, nossa luta não é especificamente contra o crack, contra a cocaína, nossa luta é contra principados e potestades, nossa luta é luta espiritual, né? Então quanto mais a gente se fortalece em oração, quanto mais intercessores nós temos, mais eficiente é, mais leve é nosso trabalho. Eu digo por nós, porque se a gente vacila, se a gente não ora, a gente sofre. Mas eu falo para vocês, sejam esse complemento, seja esse combustível, interceda por nós, porque isso faz a diferença. Eu creio que nossa luta não é na força do nosso braço, mas sim é na manifestação do poder de Deus naqueles locais. Os ânimos se acalmam quando nós oramos. As coisas acontecem, milagres acontecem quando nós oramos. Eu creio nisso, eu vivencio isso. Nós vemos isso lá, não tem como negar. Se nós negarmos isso lá, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Deus se manifesta naquele local. Então eu peço para vocês, orem por nós, orem pela saúde física, mental, espiritual dos missionários. Orem pela família dos missionários. Lembrem disso quando vocês forem orar. Eu peço encarecidamente. Lembrem, porque as famílias são afetadas. Quanto mais nós nos levantamos contra as hostes desse mundo, mais eles atacam a nossa família. Isso é claro para nós. Então orem pelas nossas famílias, orem pela nossa saúde. E também, né, um texto que eu coloco para complementar isso está em Êxodo 17:11. Acho que deu até uma cortadinha, né? Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, as duas mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando porém ele abaixava, os amalequitas venciam. Então enquanto nós estivermos com as mãos erguidas, de joelhos dobrados, orando ao Senhor, nós cremos que haverá vitória. Amém? E pode passar, meu irmão. E aqui eu encerro, né, com o meu muito obrigado mais uma vez para a igreja. Não sei se eu fui muito rápido ou se eu fui muito longo no tempo, né? Mas o que eu tinha para falar, né? Resumidamente, eu falei nesse. Eu quero agradecer a igreja mais uma vez pelo privilégio, pela oportunidade, por me dar essa boa responsabilidade de poder estar falando da Cristolândia aqui. Obrigado, liderança, igreja, pastores, obrigado mesmo. Obrigado por poder estar testemunhando e falando. Eu falo para vocês que cada vida restaurada, cada vida transformada vale a pena. Nossos números muitas vezes, se a gente for ver com olhos humanos, são tristes, né? Porque nós queremos pegar 20, tratar 20 e terminar com 20, mas não é isso que acontece. São poucos aqueles que conseguem persistir e concluir, mas por esses poucos que nós lá estamos, por esses 4, 5, 6, 7 que conseguem concluir o tratamento no ano, são por esses que nós estamos lá, e vale a pena. Cada vida importa, cada família restaurada importa, cada um deles importa para nós, importa para você. Eu queria terminar aqui com o texto de Lucas, capítulo 15, verso 7. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A alegria do Senhor, a alegria no coração de Deus, quando um desses caras se arrepende e conhece a Cristo Jesus. Se a gente fica alegre, imagine Deus. Se a gente se alegra, fica eufórico quando vê que o cara está entendendo o Evangelho, quando o cara está se quebrantando na presença de Deus, imagina o nosso Senhor. Amém? Mais uma vez eu agradeço a paciência e a oportunidade dos irmãos, que os irmãos estão me dando. Obrigado, sigam a gente nas nossas redes sociais, Cristolândia, Paraná,
a Cristolândia feminina e masculina tem seu Instagram separado, e também temos o Instagram geral da Cristolândia Paraná. Então sigam e conheçam lá, tá bom? Obrigado.